Escola Secundária de Camões, ano letivo 2019-2020, leitura do início do Conto de Amor e Psique, por alunos e professores de latim. Era uma vez uma cidade onde viviam um rei e uma rainha. Eles tinham 3 filhas de uma beleza notável. Às 2 mais velhas, sendo embora muito atraentes, bastariam, no entanto, ao que parece, os louvores apropriados à humana condição para celebrar condignamente a sua fama. Pelo contrário, a filha mais nova era de uma beleza tão distinta e resplandecente que as limitações da linguagem humana não permitiam descrevê-la nem elogiá-la com suficiente elevação. Por conseguinte, muitos cidadãos e imensos estrangeiros, atraídos pelos rumores de um espetáculo tão especial, acorriam em afanada multidão, estacavam siderados pela admiração daquela formosura sem par e, levando a mão direita à boca, com o indicador apoiado sobre o polegar levantado, prestavam-lhe religiosa adoração, como se estivessem diante da própria Vênus. Já se havia difundido pelas cidades mais próximas e pelas regiões vizinhas a fama de que a deusa nascida nas cerúleas profundezas do Pélago e moldada das ondas escumosas se encontrava agora no meio da gente comum, graças ao seu favor divino. Ou então, que uma nova criação das gotas celestes tinham feito brotar, não sobre o mar, mas sobre a terra, uma outra Vênus, investida com sua flor virginal. E esta crença foi assim ganhando terreno, dia após dia e de forma impressionante. A fama espalhou-se primeiro entre ilhas vizinhas, avançou em seguida um pouco sobre o continente e propagou-se depois de província em província. Havia já muitas pessoas que, ao cabo de longas jornadas e de extensas travessias por mar, vinham admirar a gloriosa maravilha do século. Nem Pafos, nem Cnidos, nem à própria Citra se dirigia agora nenhum navegador a fim de contemplar a deusa Vênus. Adiam-se os sacrifícios, degradam-se os templos, pezinham-se os cocinhos sagrados, descuram-se as cerimoniais, as imagens ficam sem as cruas e as cinzas frias desfeiam os altares abandonados. A jovem passara a ser objeto de orações e, sob os seus traços de mortal, as pessoas imploravam a graça da imponente deusa. Quando pela manhã aparecia a donzela, era invocado o nome da Vênus, ausente com vítimas sacrificais e sagrados festinhos. E sempre que a menina se passeava pelas ruas, o povo acorria de todos os lados para adorá-la com grinaldas e pétalas de flores. Esta desmensurada transposição das honras celestiais para o culto de uma jovem mortal incendiou profundamente o ânimo da verdadeira Vênus. Sem conseguir conter a sua indignação, abanou a cabeça, soltou um profundo brado e pôs-se a cogitar para consigo. Ora então eu, a antiga mãe da natureza, a origem primeira dos elementos, a alma nutriz do universo inteiro, Vênus, sou agora obrigada a partilhar com uma rapariga mortal as honras devidas à majestade divina e o meu nome, que detém um nicho celestial, há de ser profanado nas impurezas terrenas? Certamente, durante o culto público ao meu nome, vou ter de suportar a incerteza de ser venerada na pessoa de uma substituta, e essa jovem, destinada a morrer, vai continuar a fazer-se passar por mim. Então aquele pastor, cuja imparcial justiça o grande Júpiter testemunhou, em vão deu preferência à minha extraordinária beleza sobre a de eminentes deusas. Mas esta aqui, seja ela quem for, não será gloriar durante muito mais tempo de haver usurpado as minhas honrarias. Já farei com que se arrependa até da própria formosura, à qual não tinha direito. E logo trata de chamar o filho, um rapaz alado e bastante indiscreto, cujos maus hábitos ilustram o desprezo pela moralidade pública. Munido de tochas ardentes e de setas, percorre durante a noite as casas alheias, corrompe a relação entre todos os esposos, comete impunemente os maiores escândalos. Em suma, não faz bem nenhum. Embora ele fosse já, por sua natural falta de pudor, bastante desavergonhado, a mãe tratou de o acicatar ainda mais com palavras, de o conduzir até a dita cidade e de lhe pôr diante dos olhos Psique, pois era esse, precisamente, o nome da tal jovem. Contou-lhe em seguida toda a história sobre a disputa de beleza, entre soluço e tremuras de indignação, acrescentou. Peço-te, pelos vínculos do amor materno, pelas doces feridas que saem da tua seta, pelas queimaduras de mel deixadas pela tocha, assegura à tua mãe o desagravo de uma vingança completa,
pelo respeito que me é devido, castiga essa beldade atrevida e faz, de boa vontade, um serviço apenas, que valerá por todas as afrontas passadas. Desperta nesta jovem uma paixão abrasadora pelo mais abjeto dos homens, por alguém cuja nobreza, património e própria segurança hajam sido condenados pela fortuna. Enfim, uma pessoa tão vil não encontra no mundo inteiro exemplo comparável ao da sua miséria. Depois de assim falar e com os lábios semiabertos, beijou o filho de forma demorada e ávida. Em seguida, dirigiu-se às praias mais próximas, enroladas pela ondulação das águas. Pisou com os róseos pés a crista escumosa das vagas cintilantes e aguardou na calma superfície do mar profundo. Mal ela principiou a formular um desejo e logo, como se o tivesse de antemão ordenado, a corte marinha se apressou a comparecer. Vêm as filhas de Nereu a cantar em coro, e Portuno com de cérulas barbas eriçado, e Salácia com as pregas da roupa recheadas de peixe, e Palémono, pequena auriga a conduzir um golfinho. Tritões aos magotes saltam de todos os lados sobre a face do mar. Um sopra docemente através da concha sonora, outro protege-se da violência do sol abrasador com uma sombrinha encerrada. Um terceiro segura um espelho diante dos olhos da sua senhora, enquanto outros ainda nadam de pares atrelados ao carro. É esta a comitiva que acompanha Vênus na viagem através do oceano. Entretanto, Psique não retirava proveito algum dos seus encantos, apesar da beleza que a distinguia. Por todos era contemplada, de todos colhia elogios, mas pessoa alguma, nem rei, nem príncipe, nem ao menos um membro da plebe, se apresentava diante dela, desejoso de lhe pedir a mão. Admiravam sem dúvida aquela beleza divina, mas admiravam-na todos como se fora uma obra de arte primorosamente trabalhada. Havia tempo já que as duas irmãs mais velhas, cuja beleza discreta não andara pelas bocas do mundo, tinham conseguido desposar pretendentes reais e celebrar esplêndidos matrimónios. Psique, porém, continuava em casa, solteira e donzela, a carpir o abandono e a solidão. Enferma de corpo e de espírito abatido, detestava em si essa beleza que a todos encantava. Por fim, o pai, acabrunhado com o infortúnio imenso da filha e suspeitoso de alguma praga dos céus, começou a recear a ira divina e decidiu consultar o antiquíssimo oráculo do deus de Mileto. Sobre a penha de um monte escarpado, rei coloca a jovem, adornada com as galas de um fúnebre Mineu. Não esperes um genro de mortal estirpe engendrado, mas antes uma cruel, feroz e viperina desventura. Ao voar com suas asas sobre os céus, tudo atormenta, e com ferro e fogo ataca e as forças a cada coisa retira. Faz tremer o próprio Júpiter, aterroriza os outros deuses. Eriça de medo as correntes dos rios e até as trevas do Tige. O rei, outrora feliz, volta a casa pesaroso e triste, depois de escutar as palavras da sagrada profecia, e explica à esposa os termos do malfadado oráculo. Durante vários dias, ficam mergulhados em desespero, lágrimas e lamentações. No entanto, urgia dar cumprimento ao terrível vaticínio. Já se montavam os preparativos para as fúnebres núpcias da infeliz donzela, já a luz das tochas imochecia sobre a cinza da fuligem negra. O som da flauta nupcial dá lugar ao tom melancólico do modo lídio. O alegre canto de Himeneu termina em lúgubres bramidos e a jovem casadoira limpa as lágrimas no próprio véu de noivado. A cidade inteira lamentava também o triste fado que pesava sobre aquela casa, e depressa a dor geral se traduz em manifestações de luto público. Contudo, a necessidade de obedecer aos ditames celestiais exigia que a pobre Psique se submetesse à fatídica pena. Cumprem-se, por conseguinte, as cerimónias solenes deste funério Himeneu, no meio da maior tristeza, e todo o povo acompanha em cortejo aquele defunto ainda vivo, de forma que a lacrimosa Psique segue também não as suas núpcias, mas antes as próprias exéquias. Enquanto os pais, tristes e abatidos por tamanha desgraça, hesitam em levar a cabo este crime infame, é a própria filha quem os exorta, por meio destas palavras. Para que atormentar a vossa desafortunada velhice em demorados prantos?
Para que oprimir, com gritos contínuos, o vosso espírito, que é mais meu do que vosso? Para que manchar com lágrimas inúteis essas faces que me são venerandas? Para que ferir os vossos olhos, são a luz dos meus? Para que arrancar as vossas cães? Para que golpear o peito e esses seios para mim sagrados? Será esta a vossa ilustre recompensa pela minha distinta formosura? Demasiado tarde vos dais conta, abatidos já pela pancada letal da funesta inveja. Quando os povos e as nações nos celebravam com honras divinas, quando me apelidavam em uníssono de Nova Vênus, era então que deverias ter soltado lamentações e lágrimas, e guardado luto, como se já morto eu estivesse. Agora sinto, e agora vejo que foi esse nome de Vênus a causa da minha morte. Conduzi-me e abandonai-me no penhasco designado pela sorte. Tenho pressa de ir ao encontro destas felizes núpcias. Tenho pressa de ver esse meu nobre marido. Para que adiar o encontro? Para que fugir ao aparecimento de quem nasceu para trazer a perdição ao mundo inteiro? Assim falou a donzela, e logo emudeceu. Avançou então com passo firme e misturou-se no meio da multidão que formava o cortejo. Chegaram, enfim, ao penhasco escolhido, que ficava sobre uma escarpada montanha. Depositam a moça no ponto mais elevado e todos se afastam. Deixam também as tochas nupciais com que haviam iluminado o caminho e que apagaram nesse mesmo sítio com as próprias lágrimas. Cabisbaixos, retomam o caminho de casa. Os pobres pais da jovem, abatidos por este duro golpe, fecham as portas do palácio, ocultam-se na escuridão e entregam-se a uma noite eterna. Entretanto, Psique tremia de receio e debulhava-se em lágrimas no cume da fraga, até que o bafejo ameno de um suave zéfiro lhe agitou as franjas do vestido e lhe enfunou as pregas. Levantou-a insensivelmente e, com um sopro tranquilo, começou a transportá-la a pouco e pouco ao longo da encosta rochosa, até a deixar docemente reclinada no sopé de um profundo vale, no regaço de um tufo de céspede em flor.